Olá, você está no programa Transformando Vidas, um programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São João da Boa Vista. Igreja essa presidida pelo pastor Oswaldo Frisas e pelo vice-presidente Daniel Frisas. Hoje nós trazemos aqui à mesa um assunto de extrema importância e que tem causado algumas controvérsias no meio evangélico. O batismo com Espírito Santo e fogo. E para isso trazemos aqui o pastor Sérgio Cossa, que estará nos dando um entendimento um pouco mais profundo sobre esse assunto. E aí, pastorzão? Batismo com o Espírito Santo e fogo. Esse fogo aí, pastor, é bênção ou maldição? Fica à vontade, pastor. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Amém, irmão Mateus. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes desse tão relevante programa. E é um prazer retornar aqui para desta feita gravar um assunto tão importante, tão relevante, como você bem disse. E no desenrolar do programa, nós vamos aí trabalhar de forma exegética, bíblica, linguística, esse tema tão importante. Mas em suma, irmão Mateus, eu queria apenas fazer um resumo, antes da gente trabalhar o batismo com o Espírito Santo e fogo. Na Bíblia nós temos alguns tipos de batismos. Eu vou citar aqui em questão de relance, não vamos nos aprofundar, que o nosso foco aqui é o batismo com o Espírito Santo e fogo. Mas há alguns tipos de batismo na Bíblia, a saber: número 1, batismo nas águas. 2, batismo do ou pelo Espírito. 3, que é o nosso assunto aqui em foco, batismo com ou no Espírito Santo. E também temos alguns batismos simbólicos, a saber, o povo de Israel quando passou na nuvem no mar e o sofrimento de Jesus. Ok? Mas aí nós vamos focar então no nosso assunto aqui, que é o batismo com o Espírito Santo e fogo. Ok? Amém, pastor. E para isso a gente vai desenvolver um texto bíblico, que eu acho que é o texto fundamental que embasa essa doutrina. Palavras de João Batista em Mateus capítulo 3 e o verso de número 11, onde diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, de 1994. Acredito, pastor, que no original deve estar um pouco diferente, mas o senhor pode tecer aí um entendimento sobre esse texto bíblico aí, pastor. Fica à vontade. Ok. Então, irmão Mateus, este texto de Mateus, ele, tanto aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11, quanto em Lucas capítulo 3, versículo 16, que são palavras de João Batista, quando estava ali a batizar na beira do Rio Jordão. É interessante que João, ele anuncia o advento de Jesus, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto, como você mesmo já colocou, que é o tema do nosso programa hoje, ele traz bastante controvérsia no meio evangélico. Por quê? Tem um grupo que acredita que esse batismo é bênção. É uma purificação, é iluminação, de forma sadia na vida do crente. Ok? Porém, em contrapartida, tem o outro grupo que diz que esse fogo é o fogo do juízo. E normalmente, quem defende a questão do fogo, pega o contexto imediato, que seria o versículo 10 e o versículo 12. Mas no desenrolar do programa, como eu já sugeri a priori das minhas palavras, a princípio, nós vamos trabalhar o texto não simplesmente focando no contexto imediato,
Que aí fica fácil defender essa tese que é juízo. Mas nós vamos trabalhar a Bíblia como um todo. O irmão sabe, tanto os ouvintes que estão me ouvindo, que a Bíblia ela é análoga. O que foi escrito no Velho Testamento não vai se contradizer no Novo e vice-versa. Ok? Então um assunto é de fato um assunto polêmico no meio evangélico. E eu digo até mais, por incrível que pareça, irmão Mateus, já tem pentecostais, inclusive da Assembleia de Deus, defendendo essa questão do fogo sendo juízo. Só por ter uma ideia da gravidade do problema. E nós vamos então, no desenrolar do programa, desenvolver as nossas teses, mas eu quero dizer que não é o que eu vou falar aqui não é fruto da minha imaginação. São fontes de pesquisas e eu estou defendendo a palavra de Deus como ela é. A nossa única regra de fé e prática. Amém? Glória a Deus. Eu creio aí que alguns dos irmãos que têm esse entendimento de que é juízo, pegam o contexto do texto aqui, que é Mateus 10, Mateus capítulo 3, versículo 10, onde João ele diz que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Obviamente que aqui é uma palavra realmente de juízo. Sim. Sobre aqueles que não produzem bom fruto. Mas também a gente não pode deixar e se esquecer de que ele estava falando de fruto quando viu os fariseus, os saduceus se aproximando ali para poder ser batizado por ele, não é isso, pastor? Exato. Agora, com relação ao batismo, eu acho que não seria viável da nossa parte analisar somente por esse contexto. Tem que pegar um pouco mais profundo aí para entender um pouco melhor. E tem profundidade esse texto aí, pastor, para a gente poder tirar de que realmente esse batismo com fogo é bênção? Dá para a gente fundamentar isso aí biblicamente, pastor? Com certeza, irmão Mateus. Aí é onde eu estava dizendo, né? O que acontece? Quando a pessoa faz uma leitura superficial do texto, como você próprio focou agora, você leu o versículo 10, aí eu leio o 12 agora, olha só. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga, ou nunca se apagará. Então o que acontece? Quando a pessoa pega uma leitura superficial do texto, como nós aqui fizemos, ela logo, correndo os olhos, no versículo 10, versículo 11, versículo 12, ela coloca tudo num pacote só, como sendo fogo, juízo. Só que a Bíblia, ela tem vários textos que defendem fogo como sendo uma bênção. Mas também tem textos, principalmente no Antigo Testamento, que vai mostrar fogo como sendo juízo. Mas nós não podemos nunca, para fazer uma interpretação exegese fidedigna, correta, nos embasar simplesmente naquele texto que a gente está lendo. Ok? Como você bem colocou, pegando o gancho aqui da sua fala, João Batista, ele embora estando no Novo Testamento, mas ele ainda é um profeta do Velho Testamento. E como um profeta do Velho Testamento, se você vê outros profetas como Isaías, Zacarias, eles entrelaçavam nas suas profecias bênção e maldição no mesmo versículo. Aqui ainda está em outro versículo, tanto no anterior como no subsequente. Então não posso fazer uma exegese pautada simplesmente que João Batista está falando. Ele está falando porque ele é um profeta do Velho Testamento. Isso eu estou falando no sentido histórico. Ok? Ele é um profeta, embora nascido no Novo, mas ele é um profeta ainda, quem falou foi o próprio Jesus. A lei e os profetas duraram até João. Se Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João, obviamente João ainda é um profeta do Velho Testamento, porque ele é o precursor, é ele que está preparando o caminho do advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, então eu não posso pegar simplesmente a palavra fogo no 10, no 11, no 12 e colocar tudo num pacote só. Eu tenho que fazer aqui uma exegese mais apurada, e é isso que nós vamos, no desenrolar do programa, trazer para os irmãos. Ok? Graças a Deus. Pretendemos fazer dessa maneira, isso, né, pastor? E que você que está aí nos acompanhando possa chegar no seu denominador comum, abrir a sua Bíblia, acompanhar aqui os versículos que a gente vai fazer menção
E eu creio que vai ser bênção esse programa para as nossas vidas. João Batista é um profeta com características do Antigo Testamento, mas que nasceu no Novo, né, pastor? Isso. É responsável aí por abrir o caminho do Messias. E aí quando ele traz esse tema aqui, a gente logo lembra do Pentecoste ali também, né, pastor? Mas eu creio que o senhor vai passar por essa fase aí e vai falar um pouco sobre esse assunto. Mas desenvolve aí, pastor. Desenvolve aí, vamos conversando sobre o assunto. Amém. Então, irmãos, como eu estava colocando, o primeiro grupo defende que é bênção porque tem vários textos na Bíblia que mostram o fogo como sendo bênção. O segundo grupo, principalmente, não aqui denegrindo quem tem essa raiz, mas o segundo grupo, que é uma raiz calvinista, e hoje, meu irmão Mateus, não sei se é do conhecimento tanto do irmão, mas de todos que estão nos ouvindo, mas você sabe que dos Estados Unidos vem coisa boa e coisa que não presta. Verdade. Inclusive o avivamento da Rua Azul em 1906 veio de lá. Sim. Né? Mas vem também tudo quanto é, vamos dizer assim, lixo espiritual. E está uma onda chamada neocalvinismo, ou seja, o novo calvinismo. E muitos pregadores hoje do Brasil estão aderindo, esses pregadores jovens, esse neocalvinismo, que é um novo calvinismo, defendendo inclusive essa tese do fogo como sendo juízo ou maldição. Mas como eu estava dizendo, então o primeiro grupo defende que é bênção, ao qual nós fazemos parte. Opa! Ok? O segundo grupo defende que o contexto imediato da passagem. Mas como eu estava dizendo, a gente não pode focar só no contexto imediato, até por causa do contexto linguístico. João, como nós já salientamos, é um profeta do Antigo Testamento. Eu vou provar isso, embora eu citei o profeta Isaías, mas não li, agora eu vou fazer. Por exemplo, você pega Isaías 61, só por irmão ter uma ideia do que eu estou no raciocínio. Versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o final do versículo 2. E o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. O irmão vê que ele começa falando de bênção, no decorrer do versículo 2 fala de maldição, que é vingança, e já intercambia para bênção de novo. Então era praxe dos profetas do Velho Testamento, irmão Mateus, intercambiar bênção e maldição no mesmo texto. Então aquele que tem a defesa de que fogo ali em Mateus 3 e 11, Lucas 3 e 16 é juízo simplesmente pelo contexto imediato, desculpe a minha franqueza, é embarcar numa canoa furada. Então nós vamos fazer uma exegese mais abrangente, ok? E para isso eu vou trazer respaldo bíblico, ok? Ok, pastor. Por exemplo, fica à vontade. No contexto de uma passagem bíblica, nós não podemos generalizar uma palavra como tendo significado ou o mesmo significado em todos os versículos, em todo o texto que aparece. Quer ver um exemplo? Eu trago aqui um exemplo clássico. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, os irmãos conhecem, é a oração sacerdotal do nosso mestre. E ele usa ali, no capítulo 17, são mencionadas 18 vezes a palavra mundo. Agora imagina se eu generalizar essas 18 vezes como sendo um único significado. Que salada que eu não vou fazer de exegese, meu irmão. Então eu trouxe aqui, interessante, ó. No capítulo 17 de São João, a palavra mundo, ela tem 5 sentidos diferentes. 5 significados diferentes. A saber, mundo como universo, mundo como terra, mundo como governo, mundo como humanidade e, por último, mundo como ímpios. Então imagina bem eu pegar a palavra mundo nesse texto de São João 17 e falar que é tudo ímpio, ou que é tudo humanidade e assim por diante. Vai ser uma canoa furada, vou me embarcar numa canoa furada. A minha exegese vai ser furada.
Então, irmão, aí eu parto desse pressuposto, irmão Mateus, que para se fazer uma exegese, eu tenho que atravessar alguns abismos na interpretação. O bom hermeneuta, que se preza, qual que é a primeira regra da hermenêutica? A Bíblia interpreta a Bíblia. Só que a Bíblia foi escrita num contexto diferente do nosso. Quem está falando aqui, João Batista, embora no Novo, é um profeta do Velho. Então eu tenho que entender de linguística, eu tenho que entender de gramática, eu tenho que entender um pouquinho do original grego, que é o que foi escrito o grego koiné, um pouquinho do hebraico, para poder chegar nessa conclusão exegética, ok? Ok. Ô pastor, e também a gente, para poder fazer uma hermenêutica correta, eu acredito que, obviamente, que ainda que sejamos formados aí em alguns cursos, e aí temos também a teologia, mas a prática é que traz consistência e robustez para a vida cristã. Uma interpretação correta de uma palavra, ela não pode sair e fugir da frase. A frase, por sua vez, não pode sair daquele contexto em que ela foi inserida. E aí a gente vai caminhando nesse entendimento quando não se encontra ali não encontra uma harmonia para a compreensão daquela palavra, vai para a etimologia da palavra. Mas e aí, pastor, essa palavra aí, fogo, dentro da palavra de João Batista aí, é bênção? Então podemos afirmar que é bênção? E quem fala que é maldição aí está fora de contexto, pastor? Então, eu volto a frisar de novo, eles batem nessa tecla que é maldição. Mas nós defendemos que é bênção e nós temos respaldo bíblico. Eu vou mostrar algumas evidências internas do texto. Então, o que a gente, por exemplo, no Velho Testamento, a Bíblia lista, lógico que a gente não vai ler todos, eu vou apenas citar aqui. Só algum de forma resumida. Muitas passagens no Antigo Testamento trazem alusão ao fogo como sendo bênção. Por exemplo, vamos citar uma clássica aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 2. O que aconteceu lá? Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, em cima do Monte Horebe, e Deus aparece no meio da sarça falando com ele. Vamos interpretar essa passagem de forma forçada, agora como juízo, já que eles querem. Então Deus está sendo queimado pelo fogo, está sendo consumido pelo fogo. Pelo contrário, olha como é que é uma exegese furada. Moisés, o que chamou a atenção dele é justamente que a sarça estava pegando fogo e não se consumia. Haja vista que a sarça é um arbusto que corriqueiramente pegava fogo facilmente, por causa do calor do deserto. O que chamou a atenção dele é justamente, irmão Mateus, que o fogo queimava a sarça e ela não se consumia. Então isso é uma simbologia do que o fogo do Espírito Santo faz na nossa vida. A sarça ali simboliza nós. Ok? E tem outras passagens, eu vou só citar, não vamos ler. Levítico 9, 24, Juízes 6, 21, 1 Reis 18, 38, são passagens clássicas, até chegar no texto que nós lemos, Mateus 3 e 11, e vai terminar lá no Apocalipse 4 e 5. Agora, irmão, uma coisa que eu quero frisar aqui, diante disso, nós temos uma observação a fazer, irmão Mateus. Uma palavra, ela não pode ter o mesmo significado em toda a Bíblia. Ela tem que ter a particularidade da linguística, ok? E aí eu trago algo aqui que o irmão deu até uma pincelada, mas eu vou trazer agora na íntegra. Quer ver? Não posso analisar uma passagem só pelo contexto imediato, como eles fazem com Mateus 3 e 11. Eu tenho que pegar, irmão, antes de entender a palavra dentro do texto. Só um minutinho, pastor. Contexto imediato para os irmãos que estão nos assistindo é o contexto do próprio texto. Por exemplo, está falando do versículo de número 11, o contexto do versículo 11 é o 10. E depois, posterior, é o 12. Isso. Então, o contexto imediato é isso aí, tá, irmão? Só para os irmãos pegar que o pastor está falando. Isso, é que a gente aqui fala uma linguagem mais teológica, mais acadêmica, né? Mas assim, na prática não é bicho de 7 cabeças. Não é, não. Ok? Então, irmãos, antes de eu entender
a palavra dentro do texto, vamos pegar a palavra fogo. Então, antes de eu entender a palavra fogo dentro do texto de Mateus 3:11, eu tenho que entender essa palavra dentro da frase. Como é que ela está dentro daquela frase? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois a gente vai trabalhar o original mais para frente desse texto. Depois de entender a palavra dentro da frase, agora eu vou entender a frase dentro do texto. Depois, entender o texto dentro do parágrafo. Depois, o parágrafo dentro do capítulo, que é o capítulo 3 inteiro. Depois, o capítulo 3 inteiro dentro do livro de Mateus, que são 28 capítulos. E depois, o livro de Mateus dentro dos 66 livros da Bíblia, dos 31.173 versículos. E não pode se contradizer, né, pastor? Então, quer dizer, uma palavra, quando eu disse a princípio, a Bíblia é análoga, o que é análoga? Ela tem uma analogia. Sim. Ela segue um plano de revelação. Então, se a palavra fogo, num contexto, é uma coisa e lá no outro é outra, está discrepante. Então, eles pegam, normalmente quem tem essa defesa, o 10 e o 12, e já colocam o 11 no pacote. Mas você viu que a gente fazendo essa linguística já cai por terra? Agora nós vamos trabalhar, por exemplo, a palavra batismo. Porque dentro desse contexto, qual que é o foco ali? Batismo. O que significa a palavra batismo? Mergulhar. Isso eu estou falando do original, baptizo. Mergulhar, imergir, né? Submergir, como um submarino nas profundezas do mar e assim por diante. Então, irmão, Mateus está usando a palavra batismo. E batismo na Bíblia, irmão Mateus, é sempre uma transição. Não é algo permanente, Jamais. né, pastor? Como que vai ser batizado para juízo? Então Jesus vai pegar a alma dos ímpios, obviamente, vai lançar no inferno pós, isso a gente vai caminhar um pouquinho agora na escatologia, que não é o assunto aqui, mas depois do juízo final, as almas que não tiver escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E ali é permanente, né, pastor? A palavra pastor? lançado para sempre. Ali é permanente. Não existe essa questão de purgatório, vai ficar um tempo lá e vai voltar. É para sempre, é para toda a eternidade. Então é lançar, é jogar, é ser arremessado, não imergir. Imergir é sempre. O que acontece quando a gente, por exemplo, vamos falar do batismo nas águas. Quando eu me batizei nas águas, o oficiante me pegou, mergulhou eu na água, que é a imersão, e eu emergir. Então é imergir e emergir. São duas palavras distintas. Então o batismo é a transição. Eu entrei na água e saí da água. Agora imagine se eu estivesse dentro do tanque até hoje. Eu me batizei em 92. Então se fosse lançar, ser jogado dentro da água para ali ficar, eu estaria dentro do tanque até hoje. Eu tinha morrido afogado. Ok? Ok. Partindo desse princípio aí, pastor, a gente consegue pegar então como contexto, se a gente for buscar na Bíblia toda a referência para fogo, a gente vai encontrar ali fogo que é bênção, né? Com certeza. Como no caso de Levítico, quando o sacerdote ia lá, alimentava o altar com a chama que o próprio Deus já previamente havia acendido, e o sacerdote, olha aí para ter uma ideia, que legal isso aí, pastor, acho que dá para trabalhar essa questão aí. O sacerdote pegava o fogo do altar e acendia o candelabro, que por sua vez também tinha que estar aceso. Ou seja, o altar tinha que permanecer sempre aceso com aquela chama que previamente tinha sido acesa por Deus. E o sacerdote ele ia e acendia o candelabro, que por sua vez já estava abastecido com azeite, e tinha que ser um azeite puro. E se a gente for ver o simbolismo disso aí, o azeite significa o Espírito Santo. E o fogo também significa o Espírito Santo. Mas o detalhe é que o sacerdote incendeia o candelabro. E no Novo Testamento a gente vê isso acontecer. João Batista ele está afirmando que ele não batiza com fogo. Que ele tem um que ele não é digno de levar a sandália dos pés. Esse vos batizará, ou seja,
te embebedeirá, né? Ou seja, te inundará, te dará um banho de óleo, deixará pronto e te incendiará com o Espírito Santo. Glória É a uma Deus. coisa só, né, pastor? Exato. Então, irmão, Uma coisa só no sentido óbvio que o senhor vai explicar Olha, mais detalhadamente. perfeita essa colocação, gostei muito dessa colocação que o irmão colocou. Então, a Bíblia ela é rica em simbologias, e nessa simbologia que o irmão trouxe, vai dar muito bem para o ouvinte que está nos assistindo a assimilar essa verdade. Porque a simbologia nada mais é do que o pano de fundo de uma verdade futura. Né? É algo simbólico no Velho Testamento que vai apontar para o Novo no cumprimento. Então, como eu estava dizendo, para nós seguir o foco, tá certinho essa colocação que você fez. Eu acho interessante, irmão Mateus, que quando a gente volta para o contexto de Mateus, Mateus era um judeu, correto? Jesus o chamou e ele escreve o evangelho para os judeus. Então, irmãos, olha que interessante isso daqui. Mateus conhecia muito bem o hebraico, ele sendo judeu, conhecia o aramaico e escreveu também em grego, que é a tradução do Novo Testamento. Interessante, irmão Mateus, que o próprio Mateus, ele usa palavras diferentes nesse contexto aqui. Então, lógico que no português, a gente quer, quando uma pessoa vai fazer uma exegese, ela vai usar o português, ela vai tentar entender na língua que nós falamos. Mas quando a gente recorre aos originais, clareia muito o nosso entendimento. Por exemplo, eu vou citar aqui já, nós vamos ler o texto, mas de relance eu vou apenas citar. Mateus conhecia muito bem o que ele estava escrevendo. E ele usa palavras diferentes. Por exemplo, a palavra fogo ali é piri. Só que ele vai usar o contexto do fogo no versículo 10 é piri também. No versículo 12 é piri também. A palavra fogo não muda, ela vai ser piri em toda a Bíblia. Ok? Porém, as conotações verbais do lançar, do jogar e do batizar são palavras diferentes. Como nós já explicamos, batismo sempre vai ser uma transição. A pessoa vai entrar nas águas e sair. Por exemplo, Jesus vai batizar com o Espírito e você vai ser renovado, você vai ser revigorado para uma vida cristã que segue para frente, ok? Você não vai ficar naquela posição estagnada, estática para o resto da vida. Então, agora eu vou partir desse pressuposto que eu levantei, do contexto aqui das palavras, quer ver? Por exemplo, deixa eu só achar aqui. Mateus sabia o que estava escrevendo o texto em apreço. Porque é ele que escreve tanto um versículo quanto o outro, embora são palavras de João Batista. Mas quem escreve é Mateus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele não ia errar, porque o Espírito Santo não erra. Ok? Aí ele coloca assim, ó, quando ele usa palavras diferentes. Se não, vejamos. No versículo 10, pode confirmar na sua Bíblia aí. Versículo 10, a palavra lançar, ela vem do grego balo. Você sabe o que significa, ouvinte, a palavra balo no grego? Soltar uma coisa sem se preocupar com o que vai acontecer. Você está pegando, Mateus? Então, por exemplo, se eu pego o meu celular e jogo no chão, eu joguei ele fora, eu não quero saber mais dele. Não é isso jamais que Jesus está fazendo com o crente. Jesus vai jogar o crente no meio do fogo para ele se perder. Agora, quem é que vai ser jogado no fogo lá no futuro? Para nunca mais voltar. O ímpio. Então veja bem que essa palavra balo aqui clareia o nosso entendimento para essa realidade bíblica. Fogo aqui no versículo 10 é juízo. Agora vamos para o versículo 12. Você vai ver, aí é mais interessante, irmão Mateus, porque já no versículo 12 ele usa assim, ó, a palavra queimará. Ok? Ele usa a palavra queimará, que é katakaió. Você sabe qual é o significado dessa palavra? Queimar, consumir pelo fogo. Então, aquela pessoa que vai ser julgada e vai ser lançada no lago de fogo, pós-juízo final, ela vai ser jogada lá para ser queimada para sempre. Ela não vai sair mais de lá. Não existe purgatório.
E quem está defendendo essa questão de batismo com fogo é juízo, está defendendo a tese católica, então, do purgatório. Tá de comum acordo. Vai passar um período lá no fogo, depois vai voltar. Ou Allan Kardec vai passar lá e vai reencarnar. Ainda que não diretamente, mas indiretamente. Eu não estou falando aqui para atingir nem o A nem o B, eu estou falando exegese, nós estamos trabalhando em exegese. Correto? Agora, irmão Mateus, olha que interessante. O mesmo Mateus que escreve o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, eu quero que o irmão leia para mim, por favor, Mateus 18:6. Mateus 18:6. Leia para mim, por gentileza, Mateus 18:6. Diz assim o texto: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Vamos pontuar agora o que eu estava dizendo. Mateus escreveu 3 e 10, que nós já trabalhamos exegicamente falando a palavra balo. Já trabalhamos a palavra fogo no 11, que é o que interessa a nós, que é fogo de bênção. E trabalhamos fogo também de juízo no 12, que é o catacaió, quer dizer, consumir, ser jogado no fogo para ficar lá queimando. Deixa eu acalmar o coração do nosso ouvinte aqui, que talvez ainda não aceitou Jesus. Querido ouvinte, você que ainda não aceitou Jesus, esse fogo aí de juízo que o pastor bem frisou, que é para os ímpios, obviamente que dentro de um contexto aí, esse fogo foi preparado para Satanás e os seus demônios. Sim, sim. Mas aí todo ímpio que não aceita o Senhor Jesus, que não quer aceitar a salvação mediante Cristo Jesus, que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ele mesmo opta em ser participante deste fogo. Não é que o Senhor Jesus preparou para o ímpio, mas o ímpio, por suas próprias ações, atitudes, caminha para lá. Não é isso, pastor? Exato. A exegese plena, é isso daí. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, não tem prazer nenhum de jogar ninguém no inferno. Ele vai dando chance, até as chances acabar com o fim da vida da pessoa. E aí vem o juízo, como diz Hebreus 9:27, né? Aos homens está ordenado morrer uma vez, seguindo após o juízo. Então Deus, o próprio Jesus fala, esse texto que o irmão citou, Mateus 25:41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o Salmo 9, verso 7, lá no verso 17, aliás, no Velho Testamento, irmão Mateus, diz assim: o céu é para cima para se desviar do inferno que está embaixo. Ok? Então veja bem que o inferno é um lugar real. O fogo do inferno existe, correto? Mas voltando aqui na nossa interpretação, quando eu pedi para o irmão ler Mateus 18:6, o que diz esse versículo? Jesus está falando, se vir um escândalo, ai desse, que era melhor colocar uma pedra de mó, de azenha, como você leu aí na tua tradução, e se jogasse nas profundezas do mar. Agora eu quero pegar, irmão, exatamente a palavra que Mateus usa aí. Submergir, jogar, será jogado, será lançado. É katapontizo. É uma palavra até difícil, que é no grego, né? Quer dizer, jogar ao mar, afundar. Por exemplo, se você joga uma pedra no mar, ela vai afundar e não vai sair de lá. Ela vai para as profundezas e vai pairar, e lá ela vai ficar. Então, quando Jesus está usando esse contexto, João Batista falando que Jesus vai fazer com o ímpio, irmão, jamais está falando para o salvo. O salvo vai ser, como você colocou, embebedado no Espírito. Vai ter plenitude do Espírito, vai ter vida e não morte. Não ser lançado nas profundezas para lá ficar. Então, esse contexto que eles, normalmente quem tem essa interpretação de juízo, defende, é favorável a nós. Porque quando a gente faz a exegese fidedigna, a gente chega na conclusão que Jesus de fato está falando um juízo no 10, está falando um juízo no 12, mas o 11 não é juízo. Tá? E para a gente arrematar, olha só, que a última parte, se o irmão me permitir, sendo assim, depois de tudo que a gente já falou,
nós observamos outro fato interessante. Que lógico, um leitor, como nós estamos lendo a nossa Bíblia no português, não vai prestar atenção nisso, entendeu? Eu vou até abrir aqui Mateus 3,11 de novo, que as páginas acabou virando aqui. Mas eu queria que o ouvinte que tem uma Bíblia na sua casa, se você puder acompanhar o nosso raciocínio, eu até agradeceria. Ou você, meu amado, que vai a posteriori também ver esse vídeo, abra sua Bíblia e trabalhe os textos que nós citamos, porque isso não é fruto da minha imaginação, como eu coloquei lá no começo. É fruto de pesquisa, não só minha, mas de homens de Deus, até um, que eu vou até citar o nome dele aqui, pastor Antônio Gilberto, que já descansa no Senhor, que é um mestre em teologia, né? Então, irmão Mateus, para nós fechar, sendo assim, observamos que outro fato que nos chama a atenção é que a expressão com fogo, que aparece no texto em português, não consta no original. Então, como que é traduzido esse texto? Aí eu vou ler aqui, eu não sou, eu quero deixar até pedir perdão para os ouvintes, eu não sou professor de grego, eu não falo grego, então eu vou arriscar aqui falar uma frase em grego, tá, gente? Pneumate, rágio, kai, piri. O que eu acabei de falar aqui? Não é língua estranha não, viu? Eu acabei de falar Espírito Santo e fogo. Na tradução Nestlé End, que é uma versão americana, muito antiga. Então, na nossa Bíblia, eu vou ler agora no português. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que é Jesus, aqui que ele está falando, que vem após mim, é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a palavra com aqui foi uma transliteração do original para adequar ao nosso português, ok? Não está errado a palavra com, mas no original, agora como eu li, vou repetir, irmão Mateus, pneumate, rágio, kai, piri, que é Espírito Santo e fogo. Por exemplo, eu estou vestido com a calça e a camisa, com a camisa e o paletó. Isso implica dizer, irmãos, que é um conjunto só. Eu sou uma pessoa que estou vestido. Então, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, nós estamos falando um revestimento de poder, que Jesus é quem dá esse revestimento através do Espírito Santo, que é esse azeite que o irmão colocou lá na figura, que é esse óleo, que é esse fogo. Para que serve esse fogo? Para iluminar, para purificar, para santificar e para dar combustível para o crente gastar. Porque o carro sem combustível não anda, e o crente sem o Espírito Santo não produz. Ok? Eu não estou dizendo aqui, é bom que os ouvintes entendam a minha colocação, todo salvo em Cristo aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Até porque senão não pega fogo, né, pastor? Exato. Tem o azeite é o Espírito Santo. Porém, o revestimento de poder é algo a posteriori, pós-salvação. Entendeu, irmão Mateus? Então, concluindo aqui, irmão Mateus, o fogo é iluminador. Assim é o Espírito Santo. Imagina bem, eu fico a pensar, meus amados ouvintes, o que seria da minha vida se não fosse o Espírito Santo? Diga-se de passagem, irmão Mateus, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui dialogando com o irmão, nem o irmão comigo. Porque quem é que está nos dando essa graça? Quem é que nos está dando o entendimento da palavra? Porque nós temos que entender o seguinte, irmão Mateus, esse livro foi revelado por Deus. Toda ela é inspirada, disse o apóstolo Paulo. Então eu não tenho que ter uma nova revelação, já está tudo aqui o que Deus quis. Mas eu tenho que ter a iluminação. Glória e quem a é Deus. que me dá essa iluminação? Esse fogo glorioso que é o Espírito Santo. Então, irmão, eu vou dizer uma fala aqui, e espero que os ouvintes e todos aqueles que vêm assistir entendam o que eu estou dizendo. A igreja nasceu no fogo. Glória A igreja cresceu no fogo. A igreja permanece no fogo. E a igreja, irmão Mateus, vai ser arrebatada no fogo. Glória Queira Satanás sim ou não, a igreja, ela é um povo escolhido por Deus para propagar esse fogo santo. Glória Amém? a Deus. Amém, pastor. Acho que ficou bem claro aí algumas
questões que era de forma duvidosa aí por muita gente, mas se você tem alguma dúvida ou ficou alguma situação aí que não deu para entender, entre em contato conosco, nós teremos o prazer de responder, ou deixa aí nos comentários que a gente vai fazer questão de responder cada comentário. Pastor, alguém vai dizer também que, mas como que Jesus pode batizar no fogo não sendo ele da linhagem de Arão, né? De Levi? Não é um Levi original, ele é da tribo de Judá. Exato. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele pode sim batizar com fogo. O próprio Jesus aqui, o próprio João Batista, ele afirmou isso. E aconteceu isso no Pentecoste, né? Aqueles que estavam lá perseverando, aqueles que estavam lá lutando segundo a palavra do Senhor Jesus. E lembrando que lá o Senhor Jesus falou para cerca de 500 pessoas. Mas não todos foram batizados lá. Ficou ali praticamente uns 200, se não me falha a memória, quase, né, pastor? 120. Quase 120. Quase 120. Então quem persevera é quem recebe a promessa, e é uma promessa dada e é válida para os dias de hoje. Persevere, que você vai ter esse revestimento na sua vida, não é isso, pastor? Porque nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Glória a Deus. Agora você tocou num assunto que, vamos dizer assim, para a gente fechar com chave de ouro Glória mesmo. Os cessacionistas, eles usam Atos 13:47, se eu não estiver equivocado, para dizer que ali o contexto é Paulo pregando na igreja de Antioquia, que o evangelho, que Deus ia usar Paulo para levar o evangelho aos confins da terra. Então, cumprindo Atos 1:8 na visão deles, Paulo já levou o evangelho até os confins da terra, acabou. Mas olha que interessante, quando o irmão falava que Jesus é da linhagem, não de Levi, mas de Judá, Jesus é sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é sacerdote eterno. Então ele estava no Velho Testamento, ele está no Novo, ele está depois que tudo terminar. Louvado seja Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda mais uma ressalva a respeito do fogo, que eu gostei quando você falou que Jesus é o que batiza. Irmão, a Bíblia diz, a Bíblia interpretando a Bíblia, não é a minha palavra como fogo? Glória a Deus. Aleluia. Deus, nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Deus é fogo, é glória. Logo, meu ouvinte, não vai entender fogo como fogo, combustão, não. É fogo, glória, fulgor, majestade, glorioso. Jesus, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a seguir, seus pés são como latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha de fogo ardente. Então, quer dizer, nos pés dele tem fogo, mas só que João viu nos olhos dele tem fogo. Agora, peraí, se o Pai é fogo, o Filho é fogo, o Espírito é fogo, a palavra é fogo, eu vou ser água? Eu vou ser geleia? Eu vou ser gelatina? Eu vou ser uma pedra de gelo? Não, eu quero ser fogo na presença do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembrando que esse fogo serve para purificar você, para restaurar a sua vida, para te trazer comunhão com Deus. Ou seja, é o fogo da bênção, é um fogo de bênção, não de maldição para as nossas vidas. Ora por nós aí, pastor. E se o senhor quiser dar umas considerações finais também, falar o endereço da sua igreja, fica à vontade. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes, só tenho que agradecer a Deus, irmão Mateus, por esse programa tão relevante, como a gente até mencionou no começo, e um assunto tão pertinente, né? Oxalá, né, irmão, que todos os crentes tivessem o pleno conhecimento dessa verdade que nós abordamos aqui, que é uma verdade bíblica, é uma doutrina, não da Assembleia de Deus do Belém, mas é uma doutrina da Palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu só tenho que agradecer a Deus, a vida do irmão que é responsável aqui por esse trabalho, e nosso irmão Lucas também na gravação. Deus abençoe nosso amado irmão. Quero mandar um abraço para minha esposa, meus filhos e para a congregação ali, a qual pela graça de Deus eu sou pastor ali no setor 6, a qual eu deixo o endereço agora para todos que daquela região ali quiser um dia congregar conosco. É na rua Santo Mase, 407, no Jardim São Paulo. Um ponto de referência muito fácil, é em frente ao antigo mercado Tio Luizinho, que hoje é uma academia, que chama Aquaforma.
Glória a Então Deus. não tem erro. Perto da Escola Maria Leonor e também no Magalhães, onde está o nosso companheiro ali, nosso irmão Robinho, presbítero Robson. Também os irmãos têm todo o direito de congregar um dia conosco ali, aceitar Jesus e servir a Deus junto conosco ali. Amém. E meu muito obrigado, meu Mateus, que Deus possa recompensar a cada um de nós por esse trabalho, e a honra e a glória sempre é do Senhor. Glória Amém? a Deus. Nós que agradecemos, pastor. Eu também gostaria de dar uma moral aqui para a nossa congregação, né, pastor? Pode. Você que quiser nos fazer uma visita, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui na rua José Rodrigues Estevão, número 39, no Conceição, atrás do supermercado Matiello. Você é o nosso convidado e pode ter certeza que, estando aqui, estaremos glorificando a Deus, exaltando ao nome do Senhor e juntos vamos caminhar para o céu. Ora por nós aí, pastor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Aleluia, em cuja Jesus. presença nós estamos, ó Deus, te servindo, Senhor, te adorando, Meu Deus. fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é propagar a tua Sim, santa Deus. palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é autêntica e que produz o efeito a qual lhe apraz. Pai amado, neste momento eu quero orar por nossas vidas e pelos amados ouvintes, Senhor, aqueles que já vão ouvir aonde esse vídeo chegar, Pai, aonde as ondas sonoras desse aparelho chegar, Senhor, nos ouvidos e nos corações. Espírito Santo, como nós falamos de Ti, Senhor, é o Senhor que convence, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que é o combustível, é o Senhor que é o alimento, é o Senhor que é o recurso que nós temos para alcançar as almas de todos aqueles que têm interesse por Tua palavra. Senhor querido, continua abençoando este programa, na pessoa do Teu servo, irmão Mateus, que está aqui representando o nosso ministério, Pai. Ó, Senhor, continua abençoando nossos pastores presidentes, Sim, meu a Deus. igreja do Senhor, o campo de trabalho aqui em São João da Boa Vista, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim oramos, agradecidos, no nome santo e bendito de Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor.